para quem já tá aí, né? Eu vou falar um pouquinho desse livro aqui hoje, ó. Vou começar a compartilhar com vocês um pouquinho desse livro que é A Dieta da Mente para a Vida, Dr. David Perlmutter. Turbine o desempenho do seu cérebro, perca peso e obtenha a saúde ideal. Esse livro, ele começa a chamar a atenção, né? Ele conta, como ele é um médico, ele começa a contar um pouco primeiro a questão das doenças, do que às vezes ele vê em pacientes, né? E nele mesmo, o que ele começou a perceber na vida dele, que ele precisou começar a mudar para ele se sentir mais leve, mais produtivo, com uma saúde melhor também, tá? Então ele já começa chamando a atenção aqui para a questão da melhora, né? A dieta que ele vai passar aqui, que aí a gente tem que ir falando aos pouquinhos, ele vai mostrando que a pessoa tem uma melhora na saúde física, na saúde mental, na saúde cognitiva, né? E uma questão que hoje em dia é muito falada é a questão do microbioma humano, ou seja, de como está a microbiota, de como está o nosso intestino, como está a saúde desse intestino, né? Muitos autores eles afirmam que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque depressão, ansiedade, muito dessas patologias ou desses sintomas, assim, no sentido de depressão, de ansiedade, de mal-estar, tem início ali no intestino, né? Dali a gente consegue, se você muda a sua alimentação, melhora esse sistema, vai melhorar também essa parte no cérebro, na mente, na parte física e cognitiva também. E é legal, eu gostei dele já ter falado dessa parte do microbioma no início, porque eu li esse livro aqui em janeiro também, ó, que é da doutora Denise de Carvalho, que se chama Imunidade, Intestino e Covid-19. O que fazer para preparar o seu corpo para a próxima pandemia. Então acabou que um se encontrou um pouco com o outro em alguns aspectos, inclusive na dieta recomendada, tá bom? E que eu vou falar aos pouquinhos para vocês, né? Senão não tem graça já falar agora. Mas vamos lá. Então, o que é a questão principal aqui? Ele menciona muito a questão das vantagens de ingerir mais gordura e mais fibras e consumir menos carboidratos e menos proteínas e banir o glúten de vez da sua dieta. Então, no começo, para quem chegou depois, eu ainda falei, há certas coisas que alguns autores serão favoráveis, outros não, teremos estudos prós, teremos estudos contras. Então, essa questão do glúten é uma delas. Né? Tem pessoas que são médicos, nutricionistas, que são favoráveis a cortar realmente o glúten da alimentação. A gente tem aquele livro famoso A Barriga de Trigo, posso trazer ele uma hora aqui também para vocês. Então vão ter pessoas, vão ter especialistas que vão ser favoráveis, tá tampando aqui o do Facebook, vão ser favoráveis a essa questão de cortar o glúten da dieta, independente se a pessoa é celíaca ou não, porque acredita-se que todos nós hoje em dia temos um certo nível de intolerância ao glúten. Porque o glúten ele veio passando por transformações. O trigo que a gente come hoje não é o mesmo trigo de 100 anos atrás. Houve transformações genéticas nos alimentos através da própria, como é que chama? Alimentos transgênicos. A questão da influência dos agrotóxicos, né? Então os alimentos de uma forma geral eles foram de certa forma sendo modificados geneticamente e isso alteraria também a nossa saúde física, psicológica, mental e por aí vai, entendeu? Então essa questão do glúten eu não vou falar aqui, nada aqui é uma coisa que é certa, tá? Eu estou simplesmente compartilhando com vocês o conhecimento que está nesse livro. E aí a Rafaela, que é minha aluna, ela ainda perguntou: Nívia, mas é muito técnico, dá pra ler? Para algumas pessoas eu confesso que eu vão achar muito técnico, tá? Então a ideia aqui é ir passando para vocês esse conhecimento para que vocês compreendam um pouco mais de cada dieta ou de cada linha, né, de pensamento e desses autores hoje que a gente vê esse tipo de livro, tá bom? Então vamos lá. E aí ele fala, além dessa questão, né, que ele acredita que o ideal é você ingerir mais gorduras, e aqui, claro, as gorduras boas, que vocês vão ver mais pra frente também,
ingerir maior quantidade de fibras, e isso sim é uma coisa que praticamente é unânime, tá? Entre qualquer nutricionista, entre qualquer especialista médico. A questão da ingestão de fibras através de frutas, através de verduras, de legumes, ela é essencial, não só para a questão de emagrecimento, mas para a questão de melhorar a flora intestinal, e isso vai não simplesmente fazer você ir no banheiro mais vezes, mas melhorar todo esse sistema desse segundo cérebro que é considerado o intestino, tá bom? Então isso é uma coisa que vale a pena pensar. Uma outra coisa é, logo no comecinho aqui, ele fala em relação aos hábitos de vida além da dieta, né? Que são a higiene do sono. Ontem eu ainda fiz um post aqui no story falando dessa questão da higiene do sono, né? Dando uma diquinha, que é algo que eu tô mandando lá no desafio de 21 dias para as alunas, para que isso também se torne um novo hábito. Inclusive eu mesmo tenho que praticar, porque tem que ficar ali naquela... A gente vai dormir, antes de dormir, deixa eu ver a última notificação, deixa eu ver o que o fulano falou, deixa eu ver se mais alguém curtiu aqui minha foto. E isso deixa a gente agitado, então a gente acaba tendo um sono de pior qualidade. Então a melhor coisa é meia hora, 20 minutos antes, desliga todos os eletrônicos, televisão, celular, deixa lá do lado, né? Programou o celular para despertar, põe o celular longe, para você ir relaxando o corpo, você ir acalmando, para que você realmente tenha uma boa noite de sono. Então, isso praticamente é a questão da higiene do sono. A Miriam perguntou aqui a questão para quem tem o intestino solto. O intestino solto, ô Mili, você pode tentar perceber que alguns alimentos, às vezes, vai soltar mais, né? Geralmente, tem pessoas que têm problema com mamão, solta muito o intestino. O próprio café, às vezes, faz o intestino funcionar de uma forma, né? Funciona mais. Então, alguns alimentos assim você pode, às vezes, ou evitar, ou comer em menor quantidade, ou comer em horários que você sabe que você vai estar em casa e vai poder ir no banheiro. Mas encontrar alimentos que tenha fibra, que tenha vitamina, que tenha minerais como verduras, legumes e frutas é fundamental, tá bom? Não é cortando tudo que vai resolver. Bom, então ele fala aqui da higiene do sono e a questão da gestão do estresse, né? Principalmente pessoas de cidade grande. Morei em São Paulo, sei bem como é isso. Tive no dentista no final do ano passado. O Juninho ainda pegou e ainda falou. A retração aqui na gengiva, ó, é uma coisa que está muito comum hoje. Principalmente para quem mora em cidade grande ou mesmo em cidade pequena, mas é estressado. Porque sem perceber a gente fica, ó, mordendo forte o dente, e isso vai causando uma retração, ou seja, a gengiva ela vai subindo, e uma coisa que às vezes a gente nem repara. Então para você ver como que a questão do estresse no organismo da gente, ele vai às vezes desde uma arcada dentária até tantos outros fatores dos quais a gente está acostumado, né, como ansiedade, por aí vai. E obviamente exercícios físicos, né, a prática de exercícios físicos. E hoje em dia eu fico muito feliz, ainda comentei também semana passada, retrasado com umas alunas minhas lá da praça, a questão dos suplementos. Os suplementos hoje, eles estão finalmente sendo quebrado um tabu em relação a eles, né? Porque durante muito tempo, suplemento ele acabou sendo visto como uma coisa... como se fosse anabolizante, uma coisa proibida. E não, suplemento é desde uma vitamina C que você toma, a um whey protein, a uma creatina, a uma vitamina D. E muitos de nós precisamos de suplementos hoje, porque não conseguimos ter adequadamente na ingestão, né, ou no caso da vitamina D, tomar sol o suficiente, e não é simplesmente tomar sol, você também precisa de outros alimentos, outros nutrientes ali para ter absorção da vitamina D no organismo. Então isso é bom a gente ver que está tendo uma quebra de tabu e de medo das pessoas em relação a suplementos alimentares ou polivitamínicos, porque muitos deles são necessários hoje em dia, porque a gente não consegue suprir na alimentação. Então, vamos lá. Na parte da alimentação, ele fala também muito a questão do momento certo, né? De você comer, de você dormir, de você fazer o exercício físico, de você pular o café da manhã, né? Então, quando eu vi aqui ele falando isso, eu já percebi que o quê? Ele é a favor do jejum intermitente. Não direto, não todos os dias. Aqui ele ainda cita 1, 2 vezes por semana, que é algo que eu já pratiquei. E eu considero muito válido também, não só pela questão de emagrecimento, mas é uma questão, assim, às vezes, de você controlar um pouco a ansiedade, de você se sentir mais leve.
É uma prática que eu gosto bastante de colocar, às vezes também na minha rotina, 1, 2 vezes na semana, um jejum intermitente, por exemplo, de 16 horas. É bem legal, tá bom? Mas aos poucos a gente vai destrinchando melhor essas questões aqui. Um outro ponto fundamental, que isso também acaba sendo, até que de certa forma, um consenso entre especialistas da saúde, que é você diminuir a exposição a substâncias químicas, e daí entraria a questão dos orgânicos e tudo mais, mas hoje em dia a gente sabe que até você confiar que algum alimento é orgânico é difícil. Então, essa questão talvez seja uma questão muito difícil. Por exemplo, o morango é uma fruta excelente, mas ele tem muito agrotóxico. Então, para que lado que a gente vai? Come morango, não come morango? Então, tem certas coisas que não tem. Eu vejo hoje que não tem como a gente escapar muito, né? Porque você acaba tendo que comer, a gente tem que acabar confiando que vai ser mais benéfico do que prejudicial. Mas tem substâncias químicas presentes nos alimentos industrializados e aí sim a gente pode evitar, né? Desde embutidos, frituras, congelados, tudo isso eles possuem conservantes, eles possuem que são substâncias químicas que às vezes vai fazer mal pra gente. E nesse sentido a gente pode sim tá evitando, tá bom? Então até aqui, ó, a gente vê que não tem coisas muito técnicas. Ele destrincha bem, assim, mas até que dá para uma pessoa que é leiga ou que não é tão acostumada com essa questão de dieta, de alimentação, dá para ler, né? E ele já começa dando 3 dicas, 3 passos principais para o leitor seguir, que é o quê? Corrigir a dieta e o excesso de comprimidos, isso eu acho uma coisa muito interessante, muito legal também. Já vou falar um pouquinho disso. 2, reforce as suas estratégias de apoio. Ou seja, o que significa isso? Afasta as pessoas, né? Quando você começa a fazer dieta, geralmente tem aquele povo. Nossa, de novo? Você já tentou isso outras vezes, não vai conseguir. Em resumo, tem as pessoas que te colocam para baixo, tem as pessoas que te colocam para cima. As pessoas que te colocam para cima, que te apoiam, é o que você tem que reforçar. Né? Não só no sentido de pessoas, como de hábitos que vão te levar a ser essa estratégia de apoio. Em que sentido? Se você, além dessa questão das pessoas negativas e pessoas positivas que te apoiam, você evitar, por exemplo, ambientes que vão favorecer você, às vezes, a beber mais bebida alcoólica, a comer mais gordura, a comer mais açúcar. Então, você reforçar o que te leva para a estratégia que você quer, que é emagrecer, que é melhorar sua saúde, sua qualidade de vida, e evitar aqueles hábitos e aqueles ambientes e pessoas que vão te levar para um caminho oposto daquilo que você está buscando. E adaptar o planejamento a você. Isso é muito importante, gente. Porque o que acontece? Você vê, às vezes, a blogueirinha, você vê, às vezes, a sua colega de sala de musculação, de turma, de treinamento funcional, né, a colega lá do outro lado do mundo, no outro estado, que emagreceu, que ficou com a barriga tanquinho, que não sei o quê, e você acha que você tem que fazer a mesma coisa que ela, sendo que a sua realidade, às vezes, é completamente diferente. Às vezes a pessoa não tem filho, você tem filho. Às vezes a pessoa tem uma carga horária de trabalho, você tem outra completamente diferente. Então, adaptar o planejamento a você é fundamental. Você entender a sua rotina, você entender o que você gosta, o que você não gosta, o meio que você está, né? Porque, por exemplo, igual hoje mesmo uma aluna falou, o meu pai, ele gosta de cozinhar. É muito difícil eu chegar em casa, ver as coisas que ele fez e não comer. E é difícil mesmo, é óbvio. É muito difícil. Então, sim, às vezes uma pessoa que chega em casa e tem só uma saladinha, tem poucas opções, vai ser muito mais fácil. Então, você tem que entender a sua rotina para você conseguir realmente adaptar isso para que você tenha resultados, tá bom? Cadê? Para que nós possamos atingir nossos maiores objetivos de vida, devemos tentar manter um estado de espírito constante, humilde e alegre, em que procuramos o tempo todo encontrar maneiras de proteger os outros do mal, o dia inteiro, somente no pequeno mundo em que vivemos. Essa frasezinha assim é muito legal, porque ele toca no espírito constante. O que significa isso? É muito difícil a gente ser produtivo e a gente conseguir um objetivo se um dia a gente acorda super alegre, super confiante, super achando que vai dominar o mundo,
né? E no outro dia você tá, nossa, ai meu Deus, já estou acabada, isso não vai dar certo, poxa vida, nossa, pra que eu comecei? Pra que eu coloquei lá no Instagram que agora eu ia ter uma barriga tanquinho, eu não vou conseguir, né? Então assim, você oscila, um dia você tá a Mulher Maravilha, no outro dia você tá querendo não sair dentro do quarto. Isso é um espírito inconstante e dificilmente você vai alcançar os seus objetivos se você tem um espírito inconstante. Ah, mas como que eu faço isso? Ele ainda fala. Humildade e alegria. Sem dúvida, são 2 pontos fundamentais para a gente pensar na nossa vida. Muitas vezes, o fato da gente não ser humilde deixa a gente mais transtornado, ou mais agressivo, ou mais oscilando mais a energia. Porque a partir do momento que a gente não tem humildade, a gente vai ter ou uma arrogância, ou uma soberba, ou coisa desse tipo, né? E isso parece que a gente sempre quer, nos leva a querer ser melhor que o outro, nos leva a querer mostrar que a gente é melhor que o outro, nos leva a procurar meios dos quais as pessoas vão nos julgar que a gente é melhor que a outra. E aí você se perde na sua essência, né? Então isso afasta também a gente dos nossos objetivos, porque te deixa ansiosa. Vai dando coraçãozinho aí, gente, quem estiver gostando, pra chamar a galera. Que eu vi os coraçõezinhos pulando aqui agora. Então, isso é um ponto. A questão da alegria, né? Isso é um ponto muito de moldar na cabeça da gente, porque a gente às vezes é ranzinza, sem perceber, às vezes a gente é chato sem perceber. Eu mesmo sou virginiana, então se eu não me cuido, toda hora eu tô... tem alguma coisa errada. Tipo, sabe, toda hora a gente tá meio estressado, meio nervoso. E você, tem hora que você respira e fala, meu Deus, pra que eu estou assim? Por que às vezes eu vou pegar essa caneta, vou pensar e eu tô assim? Sabe? Então, sem querer, às vezes a gente é ranzinzinha, a gente é reclamão de tudo, e isso afasta a alegria da gente. E sem alegria a gente não tem tesão, não tem disposição, não tem vontade de querer chegar naquele objetivo, né? Então, nessa frase ela resume bem. Você não é chata. Eu sou, às vezes eu sou chata, sim. Então, e aqui, isso aqui, ó, ele fala... Procuramos o tempo todo encontrar maneiras de proteger os outros do mal, o dia inteiro, somente no pequeno mundo em que vivemos. Olha que bacana isso. Porque olha quantas vezes, às vezes a gente vai fazer, a gente tem a oportunidade, às vezes, de ficar quieta, a gente dá vazão para aquela fofoquinha. Às vezes pode ficar quieta, às vezes a gente vai falar mal. Eu não tô querendo pagar de politicamente correto, não. Tô falando assim, tem coisas que a gente vai comentar, é da vida a gente comentar. Da vida do outro, ou não sei o quê, porque a gente achou legal, ou mesmo porque a gente tem um pensamento diferente. Normal, não tô falando disso. Tô falando daquela coisa que a gente fica, sabe? A pessoa, ela fica assim... A gente sente quando a energia é do mal, né? Então, afastar isso e fazer o contrário. Proteger do mal, isso também acaba fazendo bem pra gente, né? Então, isso é bem bacana também. Então, por que eu tô demorando um pouquinho nesse aspecto? Porque eu acho que é bacana a gente entender que quando a gente vai fazer uma dieta, ou a gente vai... quero ter uma barriga tanquinho, seja o objetivo que for, ou simplesmente melhorar a saúde e a qualidade de vida. Se a gente não pensa nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, né, de como a gente está lidando com as pessoas, com o nosso meio, vai chegar mais cedo ou mais tarde, a gente vai, travar ou cair. Então, isso é muito bacana, porque lembra do que ele falou aqui, ó, do estado de equilíbrio constante. É isso que vai nos fazer nos levar mais longe nos nossos objetivos. E, né, terminando essa introdução dele, resumindo aqui, encare um hábito de cada vez. Né? Então, quanta coisa que eu já falei, que às vezes é bom a gente mudar, ou a gente prestar atenção para mudar. Dá para mudar tudo de uma vez? Não dá. Né? Às vezes você vai começar pela dieta, depois você vai pro exercício, depois você vai começar a beber mais água, depois você vai começar a refletir no seu comportamento, os momentos que você está estressado ou não, que você está irritado ou não, o que você pode fazer para mudar isso, né? Então, vale a pena você ir aos poucos, uma coisa de cada vez, sem se cobrar para não gerar ansiedade, tá bom? Aí no capítulo 1, alguém quer perguntar alguma coisa? Antes de eu ir pro capítulo 1. Só a introdução já teve conteúdo, hein, gente? Já foi legal. Me contem aí. Podem mandar que eu vou começar aqui e aí eu já volto pra falar do... Já vem pra responder se tiver alguma pergunta, tá bom? Então, no capítulo 1, ele fala o que é a dieta da mente para a vida, tá? Então, ó, quem chegou agora, esse é o livro. Capítulo 1,
o que é a dieta da mente para a vida. Então ele pega e já começa o... Como é que chama aqui? O primeiro parágrafo, ó, nos próximos 18 minutos, 4 americanos vão morrer por causa dos alimentos que ingeriram. Né? Já começa dando aquele choque de... Ah, Catinha, obrigada! Tá tranquilo de entender, sem dúvidas, maravilha. É legal quando a gente mistura, né? Tipo, um pouco da dieta, exercício, com parte de comportamento humano e hábitos, é bem bacana. E ó, gente, aí ele fala, né? Nos próximos 18 minutos, 4 americanos vão morrer por causa dos alimentos que ingeriram. Né? E essa questão da obesidade, né? Então, assim, eu sempre, desde o começo da pandemia, né, do coronavírus aqui no Brasil, eu falei uma coisa. Ó, independente, sabe? Né, independente de posicionamento político, se é Bolsonaro, se é PT, se é não sei o quê. Gente, no Brasil iriam morrer pessoas. Sabe? Iriam morrer pessoas do coronavírus, vão continuar morrendo pessoas do coronavírus, infelizmente. E um dos motivos é o quê? É a questão da imunidade, né? Então, para quem não tinha visto no comecinho, eu ainda falei que esse livro que eu tô lendo, ele até bate um pouco com esse aqui, da doutora Denise de Carvalho, que fala da imunidade, intestino, Covid-19. E o nosso país, infelizmente, ele está entre os principais no ranking de quê? Né? No ranking negativo aí de quê? Pessoas um número muito absurdo de pessoas com baixa em vitamina D, que nem sabe o que é vitamina D, que nem nunca fez exame de vitamina D, porque de fato é uma coisa mais recente, assim, que a gente tem se falado e bombou agora na pandemia por conta do coronavírus, da questão da imunidade. Mas já éramos um dos países com maior número de diabéticos, já éramos um dos países com maior número de mortes por pneumonia, aí aqui já não entro diretamente, né, falando assim na imunidade, na alimentação. Já éramos um dos países com maior número de infarto ou problemas do coração em geral, AVC e tudo mais. Então, assim, se esses 3 pontos que eu falei, diabetes, obesidade e problema de coração, são dos mais graves, né, dos maiores riscos aí para a questão da Covid, como que a gente quer esperar que não haja muitas mortes? E aí, por que eu tô falando disso? Não é nem pra gente entrar na questão de estatística, nada. É pra pensar realmente na questão da importância de cuidar da alimentação, de entender e saber como você melhora o seu sistema imune, o exercício físico como fator de prevenção também, né? Então, tudo isso. Então, ó, as doenças relacionadas aos hábitos alimentares matam mais pessoas que acidente, assassinato, guerra, ato terrorista e todas as outras doenças. E parece exagero, mas não é. Lá em abril, eu lembro no comecinho de abril, quando toda hora começou aquele bombardeio de Jornal Nacional, de tudo quanto é mídia. Nas últimas 24 horas, mais de 1.000 pessoas morreram de coronavírus. Aí eu peguei e fui lá, esqueci o nome do site agora que a gente olha, da Sociedade Paulista de Cardiologia, ou Brasileiro de Cardiologia, da SOCESP, se eu não me engano. Número de pessoas, porque eu já sabia que o número era alto, de doenças cardiovasculares. Número de pessoas que morreram de doença cardiovascular. Em abril, gente, só em abril, no comecinho da pandemia, do dia 1º de janeiro ao dia 12, se eu não me engano, que foi o meu primeiro post sobre isso, já morriam mais de 1.000 pessoas de problemas no coração por dia no Brasil. Só nos 4 primeiros meses do ano. De 1º de janeiro ali por 12, mais ou menos dia 12 de abril. Já eram mais de 200.000 mortes, sei lá, alguma coisa desse tipo. Agora eu não vou fazer a conta aqui exata. Vou dar uma de Ciro Gomes, vou jogar uma estatística aqui, vocês acreditam, tá tudo certo. Não, mas isso das 1.000 mortes por dia é sério. Então, só em abril já tínhamos. Aí eu peguei e ainda brinquei. Falei, vocês já pensaram? Se todos os dias o William Bonner entrasse no ar, o Datena, a Maju e todo tipo de jornal. Nas últimas 24 horas, mais de 1.000 pessoas morreram de AVC, infarto do miocárdio, aneurisma e não sei o que. Complicações de aneurisma e mais não sei o que. Os principais fatores que levam a essas causas de morte são obesidade, má alimentação e sedentarismo. Se todo dia acontecesse isso, será que as pessoas continuariam sendo tão sedentárias como elas são? Continuaria ingerindo tanto refrigerante, bebida alcoólica, fast food e por aí vai? Não sei.
né? O ser humano é imprevisível. Mas é uma pergunta que eu deixo para vocês para pensar justamente por isso. Porque a gente sabe que o maior número de mortes que acontecem já são relacionados aos maus hábitos alimentares e de sedentarismo. Então, um vírus novo entrar no nosso corpo, já consegue fazer aquele mal todo. A pessoa já tá ferrada, né? Deus me perdoe falar assim, mas é verdade. É pedir, né? Tipo, é pedir pra ter complicação ou pra virar óbito, infelizmente. Ah, mas, né? Claro, não tô entrando aqui no mérito de que tem pessoas que vão ter complicações mesmo tendo uma saúde mais ok e tal. Mas a maioria a gente sabe que não é o caso, né? Que são as exceções. Então, sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão arterial, problemas cardíacos, doenças bucais, derrames, osteoporose, demência e vários tipos de câncer podem ser atribuídos de alguma medida aos hábitos alimentares. Certo? Isso não é novidade para vocês, né? Uma morte a cada 5 é atribuída à obesidade. Isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. O Brasil já tem mais de 33% de obesos, o que é muito alto para um país que, se a gente considerar, a gente tem uma enorme variedade de frutas, de verduras, de legumes, espaços para fazer exercícios físicos, praias. Então, se você pensar, é muita gente obesa para a quantidade de opções que nós temos para ter uma vida mais saudável e ativa, né? E, infelizmente, né, a obesidade, ela... Ah, não, isso é uma coisa interessante. Olha só, agora eu vou mudar um pouquinho o foco. Ele pega e fala: a obesidade é, na verdade, uma forma de desnutrição. Olha que interessante isso. Parece até um paradoxo, né? Mas ele pega e fala: o obeso, ele está super alimentado, né? Mas ele está, muitas vezes, subnutrido. Olha que interessante a gente pensar, porque a gente coloca sempre o subnutrido como se ele fosse magro. Mas às vezes, né, nutre. O que quer dizer nutrido? Vem do nutriente. Então, às vezes, o obeso, ele é gordo, ele tá com muita caloria ali, ele tá com muita gordura estocada, ele tá com muita energia, muito peso, mas ele está subnutrido. Por quê? Porque o que ele ingere não dá nutriente para ele. O que ele ingere só dá gordura no corpo dele. E aí, uma pessoa que tem subnutrição, né, nesse sentido de não ter nutrientes bons entrando no organismo, ela está mais propícia a ter doenças, mais propícia a vir a falecer, né? Aí aqui ele fala um pouco mais da questão das estatísticas, acho que já deu para vocês levarem um choque de realidade aí, não preciso mais falar. Mais uma coisa que me chamou muito a atenção, que já é algo também que a ciência já vem mostrando, os estudos e tudo, é a questão da alimentação relacionada às doenças mentais, não só doenças, mas problemas como ansiedade e tudo mais. E a doença mental, desde a ansiedade a transtornos de humor, alteração de humor, né? Então, aquela palavrinha, falo, os antigos eram inteligentes, né? A gente às vezes não dá valor. Quando a pessoa fala, fulano está enfesado, de onde que vem essa palavra? Né? Enfesado vem de bravo, né? Quer dizer, que significa que está bravo, que está emburrado, mas é enfesado, são as fezes que estão presas ali. E olha que interessante, eles nem tinham tanto conhecimento científico como a gente tem hoje, mas eles já sabiam que às vezes uma pessoa, pela falta de ir ao banheiro, ela fica mal-humorada. Olha que bacana. Mas não é simplesmente ficar mal-humorado. Às vezes uma pessoa ela realmente vai ter sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, simplesmente porque o intestino não funciona bem. E aí lembra lá no começo, lá na introdução, que eu peguei e falei do terceiro passo que ele cita aqui? Peraí. Que ele fala, corrigir o excesso de comprimidos? Por quê? Porque muitas das vezes tem inúmeras pessoas, inclusive adolescentes hoje, que eu acho a maior judiação e crime do mundo, tomando remédio antidepressivo, tomando ansiolítico, mas tá lá, continua tomando refrigerante, continua comendo fast food, continua se entroxando de sorvete, McDonald's, por aí vai. Cara, essa pessoa vai ficar viciada em remédio, enquanto ela poderia mudar a alimentação dela, que ela já melhoraria. Ela poderia suplementar com determinados suplementos e ela já ia melhorar a condição mental, física, psicológica dela. Então isso sempre se questione, eu realmente preciso desse remédio? Procura mais de uma alternativa, sabe, nutricionista, não fica só num médico, não vai direto, na maioria das vezes, assim, evita ir num médico que você conhece, né, um
um neuro, a não ser que o seu problema já tenha passado por outros, o seu problema realmente seja grave. Evita já ir direto em psiquiatra que só prescreve, ele só sabe prescrever remédio, ele não te ouve, ele não te aconselha um psicólogo, porque na maioria das vezes você vai ter soluções sem necessariamente ter que usar determinados remédios mais agressivos, mais pesados, tá? E aí aqui, ó, vem uma outra polêmicazinha, a questão, peraí, deixa eu ver, você assinou... Você acha que suplemento é obrigatório? Como o próprio nome diz, Miriam, é suplemento, né? Então, a partir do momento que ele é um suplemento, ele não é obrigatório. Ele vai ser um adendo, ele vai ser uma ajuda para a pessoa que necessita de determinados nutrientes. Porque se a gente for pensar em suplementação, você tem suplementação, desde suplementação proteica, como creatina, como whey protein, até suplementação de carboidrato, que seria só para atletas ou pessoas que gastam muita energia no dia a dia e não conseguem comer, que é o mais difícil. As suplementações polivitamínicas, né? Desde vitamina D, vitamina C, a zinco e por aí vai. O melhor é esperar o médico receitar? Nem sempre. Hoje em dia, infelizmente, tem médicos que ainda têm a cabeça muito fechada. Então, o melhor é você ficar atento, ver sempre mais de uma opinião, ir atrás de um nutricionista, conversa com o nutricionista, realmente eu não preciso de um suplemento? Você acha que eu não preciso? Ouve uma segunda opinião, né? Porque tem gente que ainda é muito preconceituoso ou acha uma coisa muito desnecessária. E tem coisas que você realmente não vai encontrar na alimentação. Por exemplo, hoje em dia estou vendo muito a questão do magnésio, que é uma coisa que eu nem procurava saber, nem nada. E é um mineral que hoje em dia se prescreve para muitas pessoas, não estou dizendo que é para todos, né? Mas algumas pessoas necessitam, assim como a vitamina D, para uns vai ser útil, e às vezes vai ser útil por um tempo, depois a vitamina D dessa pessoa vai subir. Então sempre tem que analisar, fazer exame, ver certinho. O melhor é esperar, ataca o estômago ou só tem que ser Não, um monte de coisa não vai afetar em nada o estômago, às vezes vai até ajudar. A cafeína não é tudo que tem cafeína, né? São poucas coisas, inclusive, que tem, assim, em termos de suplemento. Mas, por exemplo, se você já tem um problema no estômago, evitar, por exemplo, termogênico, evitar coisas nesse sentido que, na verdade, não são suplementos, são substâncias que as pessoas usam, às vezes, para melhorar um desempenho ou para potencializar, acreditam, né, que potencializam um emagrecimento, uma queima de gordura, mas aí a gente não está falando de suplemento, a gente está falando de substâncias para potencializar alguma outra coisa. Ou às vezes nem potencializa, né, só engana. Tá bom, depois pode falar assim, amiga. Então, aí, né, saindo um pouquinho dessa área, ele cita uma coisa interessante sobre a questão do vegetariano, né? Não sei se uma aluninha minha que está aí, que está entrando, ele fala, tem um livro que se chama O Mito do Vegetariano, que é em inglês e tal, e ele fala por que os grãos podem fazer o corpo se voltar contra si mesmo. Aí é um dos temas que eu falei para vocês que é um pouco mais polêmico, né? Porque a gente vai ver hoje em dia documentários sendo favoráveis ao vegetarianismo. Eu, né, particularmente não gosto dessa linha, eu prefiro muito mais algo assim mais global. Não curto. Gosto de coisas veganas, vegetarianas, mas não gosto de um estilo de vida vegano ou vegetariano, tá? Mas vai de cada um. Agora é só a minha opinião. Mas no livro ele fala que nesse livro O Mito do Vegetariano explica-se por que os grãos às vezes eles podem fazer mal. E uma das questões é a questão do glúten. Porque o vegetariano, na maioria das vezes, ele sai da carne, ele sai do ovo, ele sai do leite, ele sai do peixe, e ele vai muito para os grãos e para o carboidrato. Oi, tô falando muito, gente. E às vezes nem sempre isso vai ser saudável. Então, não acreditem também, sabe? Da mesma forma que a dieta low carb não é pra todo mundo, uma dieta equilibrada às vezes não é pra todo mundo, um atleta vai ter que fazer mais rigoroso, o fulano vai ter que fazer... O glúten também, ou a mesma forma, o vegetariano não é pra todo mundo.
Então a gente tem que ter esse senso de que, tipo, não é um modelo ideal para todos, né? Então, vegetarianos, parem de pregar na cabeça de todo mundo que todo mundo tem que ser igual a vocês. Não tem. Tá? E aí entra a questão que eu achei muito interessante, que isso é uma coisa que tá aparecendo mais em estudos também, a questão de problemas, às vezes, ou mentais ou neuronais, transtornos, né? Relacionados à alimentação. E uma dessas coisas que é mencionada é o autismo e o Alzheimer e o Parkinson, que podem, eles estão, né, através de estudos, estão conseguindo, assim, evidenciar mais que esse tipo de problema está associado à questão alimentar também. Óbvio que não é só um fator único, tá bom? E aqui ele chama a nossa atenção para pensar em mais algumas coisas. Pode ser que a solução para esses transtornos complexos se encontrem fora do cérebro e até mesmo fora do corpo. Pode estar na nossa comida, pode estar no nosso intestino, na nossa forma de viver, lidar com os nossos compromissos e responsabilidades, que eu falei lá no começo, a questão do estresse, a maneira que a gente mexe o nosso corpo, que a gente continua ativo, forte, móvel, flexível, ágil. Então aqui é interessante falar da questão da mobilidade, da flexibilidade, que principalmente pessoas que são mais novas, elas consideram a flexibilidade, a mobilidade como bobeira, isso daí, coisa de velho, ficar fazendo alongamento. E às vezes o simples fato da gente alongar, a gente promove um bem-estar no nosso corpo absurdo, porque às vezes você está tão retraído e você não percebe aquela dor muscular, você está se sentindo meio rígida, e isso te afeta psicologicamente. Você fica irritado, você fica estressado, você toma banho, você faz isso, você faz aquilo, você não entende por quê. Você alonga o seu corpo, você muda. Por quê? Porque em todo o nosso músculo, em todo o nosso corpo, nós temos mecanorreceptores, nós temos diversos tipos de receptores de temperatura, de toque, de sensações, e isso está mandando mensagem para o nosso cérebro. E a partir do momento que os nossos músculos eles estão retraídos, eles estão enrijecidos, isso está afetando a mensagem que chega no nosso cérebro, na nossa mente. Então, para vocês verem que tudo é integrado, entendeu? Então, a nossa maneira de aprender a lidar com decepções, com doenças, com ferimentos, com dor. Quem aqui já ouviu falar na fibromialgia? A fibromialgia ela é muito mais uma patologia ligada a sensações e emoções do que qualquer alteração muscular. Então, às vezes a pessoa vai tratar a ansiedade dela, vai tratar a forma como ela lida com problemas, como ela lida com luto, como ela lida com frustrações, e a fibromialgia dela vai sumir. Né? Tô falando que é para todos, tá, gente? Tô dando exemplos, né, conforme casos médicos falam, livros, estudos e tudo. Porque é muito mais algo psicossomático do que qualquer outra coisa física, entendeu? E tudo isso, por incrível que pareça, também está relacionado à parte de alimentação, tá? E vamos lá, pular mais um pouquinho. Uma outra coisa que é bacana passar para vocês nesse primeiro capítulo, a questão que a comida, ela não é só calorias. A comida, ela é informação, tá? Isso também já é algo que muitos autores, doutores e livros trazem pra gente, que é algo que se chama epigenética, que é o conceito a comida, ela tem um DNA, ela traz informação pra gente, ela não é simplesmente a vitamina A, C, B, D, E, K, mais as calorias, mais o carboidrato, a proteína, a gordura. Não, ela tem um DNA. E aí tem um outro livro também, deixa eu ver se tá perto aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, peraí. Que é esse aqui, ó. O peso das dietas da Sophie Deran, eu tenho ela aqui no Instagram, já tive a oportunidade de conhecer ela lá em São Paulo. É uma doutora da USP, uma nutricionista francesa, e ela fala muito da questão da epigenética, que é essa questão de como o DNA, vamos dizer assim, dos alimentos, eles alteram o nosso organismo, desde o sentido mental ao sentido físico, tá? E por que é importante vocês entenderem isso? Porque a comida de verdade, que tem os nutrientes, que possui os nutrientes que vão fazer bem pra gente,
Então, quanto mais comida de verdade você come, mais comida natural, melhor vai ser para a sua saúde física, mental, psicológica e, consequentemente, para o seu emagrecimento, tá? Então, ele cita aqui inúmeras doenças, né? Eu já citei algumas para vocês, relacionadas à questão de alimentação, desde asma a problemas de coração, obesidade, mau hálito, prisão de ventre, problemas de pele, resfriado. E aí vem hoje em dia algo que não se falava tanto, que são as questões de transtorno, por exemplo, de bipolaridade, de hiperativo e por aí vai. Esse foi o capítulo 1, tá? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, faça. A gente ainda tem uns minutinhos, dá pra gente já falar um pouquinho do capítulo 2. O que vocês acham? Manda aí pra mim. Já vi que algumas pessoas cansaram e já saíram aqui da live, hein? Normal. Isso daí, às vezes nem eu também fico muito tempo em live, né? E aí, ó, vamos lá então pro capítulo 2, só mais um pouquinho para não ficar muito maçante pra vocês. No capítulo 2, ele já vem explicando sobre a questão dos objetivos principais, né? Então, ele pede para você já começar uma rotina de exercício físico, beber mais água ao longo do dia. Hoje mesmo eu falei para uma aluna, para as minhas alunas lá das 5 horas da tarde, começou a ter muita dor de cabeça. Ai, já tem uns 3 dias que eu tô com dor de cabeça, uma hora ou outra vem uma dorzinha de cabeça em mim. Água, primeiro ponto, você está bebendo água adequadamente? Na maioria das vezes, não. Então, primeiro ponto, começou a ter dor de cabeça, alteração de pressão, se sentindo meio estressado, meio cansado, meio para baixo, água. Começa a beber mais água. Metade dos seus problemas já vão ser solucionados, por incrível que pareça. Porque a desidratação, a falta de água no dia a dia, ela gera dor de cabeça, ela aumenta a pressão arterial, ela dá desânimo, ela dá mal-estar, dá preguiça, porque você desidrata, você fica mais para baixo. Entendeu? Então, metade dos seus problemas, às vezes, você resolve só com isso, gente. E aí ele fala da questão de praticar a gratidão, né? Virou até zoeira aí no Instagram, que tem o Dr. Baracá, que ele fala água com limão e gratidão. E às vezes as pessoas pegam no pé de gente que lança umas frasezinhas assim, porque vem na questão técnica, água com limão não serve pra nada, nem vou entrar nesse aspecto agora. Mas às vezes é algo que simplesmente ajuda a pessoa a mudar. Nossa, se eu tomar essa água com limão aqui, eu vou lembrar que eu tenho que agradecer. Você já começa o dia bom. Então é válido também, sabe? Às vezes a gente quer pegar muito na coisa técnica e a gente tem que entender que o ser humano, ele gosta de certas coisas assim, que o remetem a um bem-estar diferente, a se sentir mais animado e mais alegre. E isso é positivo, porque desse hábito vai criando outros, né? Então, a questão dos horários de sono, você tentar criar uma rotina do sono, fazer a higiene do sono, ter os exercícios de força. E aí é onde ele começa a entrar na parte do glúten e do açúcar, né? Que são o que eles consideram alimentos inflamatórios. Mas aí eu vou deixar para vocês, porque aí já é uma coisa que a gente já vai entrar mais em detalhes. Hoje a gente já falou bastante. E eu grifei uma outra parte aqui que ele fala: não seria maravilhoso depender menos de medicamentos e mais das engrenagens naturais do próprio corpo? E é o que eu falei pra vocês, na maioria das vezes vocês não precisam de remédios. Vocês precisam de água, vocês precisam de se alimentar melhor e fazer exercícios físicos. Simplesmente. Entendeu? Então, ó, vou deixar pra vocês aqui o pedacinho aqui antes dele entrar mais nos aspectos principais aqui do capítulo 2. Reduzir e controlar processos inflamatórios, que é o que a gente vai falar na próxima live, tá? Transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura usando gordura. Isso vai ser interessante, eu vou falar pra vocês. Equilibrar os níveis de bactérias benéficas no seu intestino. Aí entra a questão lá do microbiota, ou microbioma, lá no começo da live, né? Das fibras e tudo mais. Equilibrar os hormônios, reduzir os picos de insulina e aumentar a sensibilidade à leptina. Aí, na próxima live eu falo também. Assumir o controle dos seus genes e equilibrar a sua vida, tá? Então, ó, a gente falou a introdução, o capítulo 1 inteiro e um pouquinho só do capítulo 2, porque o capítulo 2 já é grande. O que vocês acharam?
Gostaram até aqui? É um tema que vocês vão gostar de ver nas próximas lives em relação a esse livro? Conta aí pra mim. Pessoal do Facebook, agora eu tô conseguindo ler aqui melhor. Se quiser mandar alguma pergunta aí também pode. Gostou, Miriam? Vamos vendo aí. Água, alimentação, isso aí, Lu. Bebe bastante água mesmo, ainda mais nesse calor. Frio também, que no frio a gente costuma a beber menos água, né? O tempo esfria um pouquinho, a gente já associa. Desassocia com a água, aliás. Gostou? Que bom, amiga. Legal. Aqui no Face o Daniel apareceu, a Zuleika, obrigada, gente. Se quiserem mandar perguntas, dá um ânimo, com certeza. Vamos ver. Vou salvar essa live para quem não viu, porque eu acho que é um conteúdo bem interessante pra gente deixar só em 24 horas, né? Porque pode ajudar muitas pessoas. Bom, então se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vou encerrar por aqui. Lembrem-se, já são 10 horas. Daqui a pouquinho, não sei o horário que cada um dorme, mas lembra de ficar 20 minutinhos, 30 minutinhos antes sem celular. Deita na sua cama, faz uma meditação, já planeja o que você vai fazer amanhã, já mentaliza algo positivo para amanhã, já programa o seu cérebro, né? Eu, por exemplo, tenho que acordar às 5h15. Às vezes, de domingo para segunda, eu tenho costume de ficar meio agitada, eu perco um pouco do sono. Esse domingo eu deitei umas 10h30, achando que eu ia dormir maravilhosamente bem. Deu uma meia-noite, o meu cérebro começou a pensar nas coisas e não parou mais de pensar. E aí eu fui dormir às 2 horas da manhã e eu tinha que acordar às 5h15. Falei, mano, vou acordar acabada, já começar a segunda-feira. Aí eu já peguei e falei assim, não, vou acordar 5h15 maravilhosamente bem. Entendeu, cabecinha? Vou acordar 5h15 maravilhosamente bem. Pronto, acordei bem, vivi, sei o que, não. Por incrível que pareça, você começar a aprender a programar o seu cérebro, quero dormir 4 horas e acordar bem, quero dormir 5 horas. Claro que tem vários fatores que às vezes vão influenciar, mas ajuda muito você programar a sua mente para aquilo que você quer fazer no dia seguinte e fazer, entendeu?